dia, boa tarde, boa noite. Você está no Fala Saldanha. Então estamos aqui com o nosso capítulo 2 do nosso livro Hiperfoco, que tem aí o seguinte título: Os limites da sua atenção. Sem interesse seletivo, a experiência é o caos absoluto. William James. Seu foco determina a sua realidade. Qui Gon Jinn. Guerra nas Estrelas, episódio 1. A ameaça fantasma. Tópico: as fronteiras de sua atenção. Nossa atenção é a ferramenta mais poderosa que temos para levar uma vida boa e cumprir nossos objetivos, mas nossa capacidade de foco é restrita. Isso ocorre, em princípio, de duas maneiras. Em primeiro lugar, há um limite finito do número de coisas nas quais podemos nos concentrar. Esse limite é menor do que se pode imaginar. Se pudéssemos de fato nos concentrar em várias tarefas simultaneamente, seríamos capazes de fazer muito mais no momento. Memorizar o número de telefone de alguém ao tocar piano, ter uma conversa com duas pessoas e responder a um e-mail em nosso celular. De forma realista, conseguimos fazer bem, no máximo, uma ou duas dessas coisas ao mesmo tempo. A cada segundo que passa, nosso ambiente envia um fluxo constante de informações ao nosso cérebro. Repare nas visões, nos sons e em outras informações próximas a você neste momento, e vai perceber que há um número quase infinito de itens que poderiam captar nosso foco. Timothy Wilson, professor de psicologia na Universidade da Virgínia, estima que, a cada segundo, nosso cérebro recebe 11 milhões de bits de informações sob a forma de experiências sensoriais. Mas quantos desses 11 milhões de bits nossa mente consegue processar, em quantos consegue se concentrar conscientemente de uma vez? Apenas 40. Não 40 milhões ou 40 mil, mas 40. Quando escolhemos em que focar, estamos efetivamente bebericando água de uma mangueira de incêndio. Uma conversa, por exemplo, consome a maioria dos nossos bits de atenção. Por isso não conseguimos manter duas conversas ao mesmo tempo. De acordo com o renomado psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, nosso nome difícil, acho que não falei certo, perdão. A simples decodificação de uma conversa, para que possamos compreendê-la, consome mais da metade de nossa atenção. Além de interpretar as palavras de uma pessoa, é necessário analisar o significado por trás do que o outro está dizendo. Enquanto você conversa, há inúmeros outros lugares para os quais pode direcionar seus demais bits de atenção. Suas tarefas de trabalho do dia seguinte, pensamentos aleatórios, a luminária atrás da pessoa com quem está conversando, o timbre da voz dela ou o que você vai dizer em seguida. Mas extrair significado daquilo que você está ouvindo é o melhor uso de seu foco. A segunda maneira que mostra como nossa atenção é limitada é: depois de focar em algo, podemos reter apenas uma pequena quantidade de informação na nossa memória de curto prazo. A capacidade de armazenar informações temporariamente em nossa mente é quase um superpoder, pois é o que nos permite pensar sobre o que estamos fazendo, como estamos fazendo, se aquilo envolve tarefas de resolução de problemas, por exemplo, deslocar dígitos ao fazer operações aritméticas, ou planejamento para o futuro. Por exemplo, desenvolver a melhor sequência de exercícios para a academia. Sem esse rascunho mental temporário, estaremos reagindo sem pensar tudo o que acontece no mundo ao nosso redor. Quando se trata de reter informações em nossa memória temporária, porém, o número mágico que nosso cérebro é capaz diminui de 40 para 4. Tente memorizar os seguintes nomes e em seguida escrevê-los em um papel: Haroldo, Ricardo, Reginaldo, Lucinda, Luísa, Martim, Kelly, Simone, Daniel, Bruno. Quando se pede para que as pessoas escrevam os nomes de quem se lembram, muitos só conseguem se lembrar de 3, enquanto outros chegam a 5, 6 ou até 7 no máximo. A média, porém, é 4. Nesse sentido, o número 4 se refere a blocos singulares de informações. Por exemplo, se você puder encontrar uma maneira de estabelecer relações com alguns dos nomes nos blocos, como visualizar alguns amigos que tenham esses nomes, será capaz de processá-los de forma mais profunda e se lembrar de mais. No meu caso, consigo me lembrar de todos os 10 nomes e ainda sobra espaço. No entanto, não sou um super gênio. Ao criar a lista, peguei o nome de 10 pessoas a quem mais enviei e-mails na semana, o que me permitiu agrupá-las sem esforço.
Podemos usar esse conceito de aglutinar coisas para nos lembrar melhor de qualquer quantidade de coisas práticas durante o dia todo. Hoje de manhã eu estava ouvindo o audiolivro enquanto fazia compras no mercado. Uma combinação difícil de fazer simultaneamente. Eu precisava comprar 3 coisas: aipo, hummus e biscoitos. Quando entrei no supermercado, visualizei um triângulo com a localização de cada um dos 3 itens como uma das pontas. Em vez de me esforçar para lembrar a lista de compras de forma independente, fui capaz de percorrer o triângulo. Visualizar uma refeição composta desses 3 ingredientes teria o mesmo efeito e provavelmente é uma ideia ainda mais simples. Nossa vida costuma se estruturar em torno do fato de que somos capazes de reter, no máximo, 7 partes de informações exclusivas em nossa memória de curto prazo. Não é preciso ir muito além do mundo ao seu redor para obter provas de como podemos organizar dados em unidades ordenadas mentalmente. Comece com o número 2. Há inúmeros exemplos na cultura pop que mostram o poder do par. Podemos reter com facilidade 2 coisas na memória de uma vez. Então, não é por acaso que as combinações de duplas são encontradas em toda parte. Duplas dinâmicas como Batman e Robin, Beto e Enio, da Vila Sésamo, e Calvin e Haroldo. O número 3 também se encaixa confortavelmente em nosso espaço de atenção. Premiamos com 3 medalhas olímpicas e crescemos com histórias como Caixinhos Dourados e os 3 Ursos, e os 3 Porquinhos. A lista continua. Dividimos essas histórias em 3 partes: começo, meio e fim. E há ditados como: se dá para 2, dá para 3. Ou 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Também agrupamos ideias em quartetos, as 4 estações, quintetos, as 5 linguagens do amor, sextetos, os 6 lados de um dado, e heptetos, os dias da semana, os pecados capitais e as maravilhas do mundo. Mesmo a maioria dos números de telefone cabe confortavelmente nesse limite atencional. Um conjunto de 3 números, ou talvez 4, se você estiver no Reino Unido ou no Brasil, seguido por outro de 4 dígitos, facilitando reter na mente o número completo a se discar. É preciso procurar muito para encontrar exemplos comuns de grupos superiores a 7. Tópico: conheça seu espaço atencional. Espaço atencional é o termo que uso para descrever a quantidade de capacidade mental que temos disponível para nos concentrar e processar as coisas no momento. Nosso espaço atencional é aquele em que estamos conscientes em qualquer momento específico. É o bloco de rascunho ou a área de transferência de nosso cérebro que usamos para armazenar informações temporariamente enquanto estão sendo processadas. O espaço atencional permite manter, manipular, conectar informações simultaneamente e em tempo real. Quando escolhemos aquilo em que vamos prestar atenção, aquela informação ocupa nossa memória de curto prazo, e nosso espaço atencional garante que ela seja mantida ativa para que possamos continuar a trabalhar com ela. Juntos, nosso foco e nosso espaço atencional são responsáveis pela maioria de nossas experiências conscientes. Se seu cérebro fosse um computador, seu espaço atencional seria sua memória RAM. Tecnicamente falando, os pesquisadores referem-se a esse espaço como nossa memória de trabalho, e ao tamanho desse espaço como nossa capacidade de memória de trabalho. Vamos discutir o espaço atencional com bastante profundidade neste livro. Considerando que esse espaço é muito pequeno e pode reter apenas algumas coisas por vez, é essencial administrá-lo bem. Mesmo quando estamos sonhando acordados, sem nos concentrarmos em nada específico, preenchemos nosso espaço atencional. Quando focamos em uma conversa de que estamos participando, essa conversa reclama para si todo o nosso espaço atencional, pelo menos quando é interessante. Assistir a um streaming de vídeo enquanto se está fazendo jantar junta essas 2 tarefas em nosso espaço atencional. Quando resgatamos uma lembrança ou um fato, como o aniversário de um amigo ou o nome de uma canção, de nossa memória de longo prazo, essa informação fica temporariamente carregada em nosso espaço atencional para quando precisarmos dela. O espaço retém tudo aquilo de que você tem ciência. É seu mundo consciente inteiro. Eu acho a leitura, e a ciência que estuda o modo como ela preenche o espaço atencional, um assunto especialmente fascinante. Se você estiver de fato prestando atenção às palavras dessa página, não sobra quase nenhum espaço atencional para outras tarefas.
assim como não existe espaço atencional suficiente para escrever uma mensagem no celular e dirigir. Não dá para escrever um texto enquanto lê. Qualquer uma dessas duas tarefas individualmente requer muito foco para caber com conforto em seu espaço atencional. No melhor dos casos, você pode ser capaz de beber uma xícara de café enquanto lê, mas pode ser que o café fique frio se sua imersão no texto for demasiada. Ou talvez você entorne o café sobre o livro quando tentar fazer as duas coisas e fracassar. Enquanto você lê, seu cérebro está trabalhando duro para converter os bits crus de informação perceptível em fatos, histórias e lições que você vai se lembrar e internalizar. Depois de seus olhos registrarem as ondas de luz que emanam da página, sua mente gerará palavras a partir delas. Essas palavras preenchem temporariamente seu espaço atencional. Você começa a ligar as palavras para formar unidades sintáticas e frases, blocos fundamentais das sentenças. Por fim, usando seu espaço atencional como um bloco de rascunho, seu cérebro agrupa essas combinações de palavras em ideias completas para que você possa extrair o significado em um nível superior. A estrutura de frase pode influenciar esse processo e reduzir a velocidade de sua leitura ou acelerá-la. Assim como o mundo não reúne muitos grupos em conjuntos de dados superiores a 7, cada livro é estruturado para acomodar um espaço atencional restrito do leitor. As frases têm um comprimento limitado e são separadas por vírgulas, pontos e vírgulas e traços. De acordo com o estudo, o ponto final ao término de uma frase é o momento no qual nosso espaço atencional para de ser carregado, e o que esteve presente nele até aquele momento precisa de alguma forma ser armazenado de maneira resumida em uma memória de curto prazo. Sua atenção está constantemente sincronizada com aquilo que você está lendo ou fazendo. Aqui, um exemplo interessante. Você até pisca de acordo com a direção de sua atenção. Normalmente, você pisca de 15 a 20 vezes por minuto, mas faz isso durante as interrupções naturais de sua atenção, como ao final de uma frase durante a leitura, quando alguém com quem está falando faz uma pausa, ou em pontos de interrupção, quando está assistindo a um vídeo. Esse ritmo intermitente acontece de forma automática. Tudo que você precisa fazer é prestar atenção ao que está lendo, e o espaço atencional de seu cérebro cuida do resto. Tópico: o que está preenchendo seu espaço atencional? Vamos fazer uma rápida verificação. O que está ocupando seu espaço atencional neste momento? Em outras palavras, o que está em sua mente? Este livro, seus pensamentos sobre ele estão consumindo 100% de seu espaço atencional? Se sim, você vai processá-lo melhor e mais rápido. Está dedicando um terço da sua atenção ao smartphone ao seu lado? Uma parte de sua mente está planejando o que você vai fazer depois de concluir este capítulo? Ou está distraído com algo que lhe traz preocupações? Essas ansiedades ou preocupações estão surgindo do nada? Direcionar seu olhar mental para o que está ocupando seu espaço atencional no momento pode ser um exercício estranho, pois é raro percebermos o que está dominando nossa atenção, e passamos a maior parte de nosso tempo totalmente imersos naquilo que estamos vivendo. Há um termo para esse processo: metaconsciência. Conscientizar-se daquilo em que você está pensando é uma das melhores práticas para a administração de sua atenção. Quanto mais você perceber o que está ocupando seu espaço atencional, mais rápido aprenderá a voltar para os trilhos quando sua mente começar devagar, o que ela faz em notáveis 47% do tempo. Esteja você escrevendo um e-mail, participando de uma conference call, assistindo a um programa de TV ou jantando com a sua família, você estará gastando essencialmente metade de seu tempo e atenção com aquilo que não está na sua frente, perdido no passado ou planejando o futuro. É um monte de tempo e atenção para se desperdiçar. Embora haja um valor imenso em deixar a mente dispersa na maioria das vezes, precisamos dar nosso melhor para nos concentrar no presente. Essencialmente, isto é mindfulness, ou atenção plena. É notar aquilo que está preenchendo sua mente por completo. O que você está pensando, sentindo e percebendo a qualquer momento. O conceito de mindfulness acrescenta outra dimensão importante a essa mistura. Não julgar aquilo que você está pensando. Quando você toma consciência do que está ocupando a sua mente, percebe que pode imaginar algumas coisas muito loucas, e nem tudo é verdade. Como a conversa negativa que temos conosco e às vezes gruda na cabeça. A mente de todo mundo faz isso em algum nível,
Por isso você não deve esquentar muito quando acontece, nem levar todos os seus pensamentos muito a sério. Como diz um de meus escritores favoritos, David Kahn, todos os pensamentos querem ser levados a sério, mas poucos merecem. Já está comprovado que o simples fato de observarmos o que está ocupando nosso espaço atencional nos deixa mais produtivos. Durante o estudo, pesquisadores pediram aos participantes que lessem um romance policial e tentassem solucionar o crime. O estudo comparou os leitores cuja mente vagavam sem consciência com aquelas cuja mente divagava de modo consciente. As taxas de resolução do crime foram bastante maiores para o grupo que estava consciente. Desempenhamos significativamente melhor cada tarefa quando estamos conscientes de que nossa mente está divagando. Se prestar atenção ao que está em sua mente, o que precisamos admitir é bem difícil de fazer por mais de um minuto, você vai observar que o conteúdo do seu espaço atencional muda constantemente. Vai entender que ele de fato é um bloco de rascunho, com pensamentos, conversas, tarefas, projetos, sonhos, conference calls e outros objetos de atenção que estão de passagem sem parar. Também vai descobrir que seu espaço atencional se expande e se encolhe de acordo com seu estado de espírito. Os objetos de atenção desaparecem desse espaço tão rápido quanto aparecem, normalmente sem seu conhecimento. Mesmo com toda a potência que proporciona, o conteúdo de seu espaço atencional é efêmero. Sua memória dura uma média de apenas 10 segundos. Tópico: tarefas que vão bem em dupla. Então, o que exatamente pode caber de maneira confortável dentro do espaço atencional? Tarefas ocupam quantidades diferentes de espaço atencional, dependendo de sua complexidade. Uma conversa séria, em oposição a uma casual, preenche grande parte dele, se não tudo. Essa conversa pode ser prejudicada se você tentar encaixar muitas outras coisas em seu espaço atencional. Quando você deixar seu telefone sobre a mesa durante uma conversa, por exemplo, provavelmente vai se distrair com a possibilidade de receber mensagens. Nem todas as tarefas exigem tanto espaço atencional. Existem dois tipos de tarefas na vida e no trabalho. Hábitos, que podemos realizar sem pensar muito, exigem no mínimo de espaço atencional, e tarefas complexas, que só podem ser bem executadas se estivermos com foco dedicado. Muitos especialistas alegam que não podemos realizar tarefas múltiplas, o que muitas vezes é verdade no caso de tarefas que exigem foco para serem cumpridas corretamente, e como consequência, ocupam uma quantidade maior de espaço atencional. Mas o mesmo não acontece com os hábitos. Na verdade, nesse caso, somos capazes de realizar tarefas múltiplas surpreendentemente bem. Embora talvez não sejamos capazes de entabular simultaneamente duas conversas, podemos caminhar, respirar e mascar chiclete enquanto ouvimos um audiolivro. A última tarefa sendo aquela que facilmente vai ocupar o que sobra de nossa atenção. Tarefas habituais como cortar as unhas, colocar roupas para lavar, arquivar e-mails que você já leu e fazer compras no supermercado não exigem tanta atenção quanto tarefas mais complexas. É isso que possibilita sermos multitarefas sem comprometer a qualidade das nossas ações. Todos os domingos eu gosto de juntar minhas tarefas de manutenção, pessoais relativamente rotineiras. Tarefas que ajudam a me manter quem sou, como preparar refeições, aparar as unhas e limpar a casa. E cumpro todas elas em um período de tempo determinado ouvindo podcasts ou um audiolivro. Sem dúvida, é um dos meus rituais semanais favoritos. Você pode fazer o mesmo, por exemplo, em seu trajeto diário de casa para o trabalho. Se escutar um audiolivro durante uma viagem rotineira de 1 hora, será capaz de ler um livro a cada semana ao utilizar a atenção liberada por uma tarefa habitual. Hábitos ocupam muito pouco espaço atencional, pois precisam de pouca reflexão assim que você se acostuma com eles. Como me disse o neurocientista cognitivo Stanislas Dehaene, autor de Consciousness and the Brain, hábitos como tocar piano, vestir-se, abarbear-se ou dirigir por um caminho familiar são tão automáticos que não parecem pedir qualquer pensamento consciente. Ele diz que, embora hábitos como esses possam exigir algum nível de iniciação consciente, uma vez que adotamos o comportamento, o restante do processo avança sozinho. Podemos precisar tomar decisões conscientes de vez em quando, como quando estamos nos vestindo e notamos que nosso traje habitual de terça-feira está na máquina de lavar. Mas depois dessa intervenção, podemos voltar ao restante da sequência de hábitos sem pensar muito. Dehaene considera que esse processo é presumivelmente
conduzido por atividades relacionadas à sequência no cérebro. O cérebro também nos ajuda quando tentamos fazer mais de uma coisa habitual ao mesmo tempo, ao desviar fluxo sanguíneo do córtex pré-frontal, o centro de lógica do cérebro, para os gânglios basais, o que nos ajuda a executar as sequências habituais de nossa rotina diária. Nosso espaço atencional pode processar ainda mais quando estamos trabalhando em tarefas não relacionadas. Separar roupas para lavar e falar ao telefone, por exemplo. Essas atividades usam vários sentidos. A separação de roupas, nossos sentidos visual e motor. A chamada telefônica, nossa audição. Como usamos diferentes regiões cerebrais para processá-las, as tarefas não competem pelo menos pelos mesmos recursos mentais. Há um ponto de inflexão para o espaço atencional. Claro, executar muitas tarefas habituais ao mesmo tempo deixará seu espaço atencional sobrecarregado. Isso é ainda mais patente se o que você estiver fazendo não for totalmente automático e exigir intervenção mental frequente. Em última análise, esta é a questão. O número de tarefas habituais que podemos encaixar em nosso espaço atencional é muito maior do que o número de tarefas que exigem um foco maior. Tarefas que não podemos fazer por hábito, como a leitura de um livro, uma conversa intensa ou a preparação de um relatório para a chefia da empresa, consomem muito mais tempo atencional, muito mais espaço atencional, porque executá-las bem exige que conscientemente manipulemos informações em tempo real. Se tentarmos ter uma conversa por hábito com as pessoas que amamos, é provável que não processemos nem lembramos da conversa e nos vejamos recorrendo a afirmações como "Sim, meu amor". Se você dividir o seu trabalho nas 4 categorias que descrevi no capítulo 1, página 28, uma atividade que recomendo fortemente, porque eu vou fazer referência a ela mais tarde, vai notar que suas tarefas mais necessárias e intencionais não podem ser executadas por hábito. É exatamente o que torna essas tarefas tão produtivas. Você obtém mais ao cumpri-las porque elas requerem foco, recursos intelectuais e aproveitam conjuntos de habilidades exclusivas. Qualquer um pode fazer um trabalho mecânico por hábito. É uma das muitas razões porque tarefas distrativas são tão caras, embora sejam atraentes e estimulantes, como assistir algo na Netflix depois de um longo dia de trabalho, em vez de jantar com um amigo. Elas roubam um tempo precioso de seu trabalho mais produtivo. Gastar tempo com nossas tarefas mais produtivas, em geral, significa que temos pouca atenção sobrando, se é que há alguma atenção disponível. Ao contrário das tarefas habituais, não somos capazes de encaixar 2 atividades complexas em nosso espaço atencional ao mesmo tempo. Lembre que podemos nos concentrar apenas em 40 bits de informação. E uma única tarefa complexa exige a maioria desses bits. Acima desse limite, só podemos processar esse tanto por vez. Como até mesmo tarefas moderadamente complexas consomem a maior parte de nossa atenção, temos, no melhor dos casos, condições para combinar algo habitual com uma tarefa mais complexa. Não há nenhuma forma fácil de prever quanto espaço atencional uma tarefa vai consumir. Por exemplo, dirigir vai exigir muito menos se você for um especialista e não um aprendiz. Você será mais capaz de reunir informações durante o processo se tiver experiência com determinada tarefa, o que vai proporcionar mais liberdade para se concentrar em outras coisas. Outra variável é o tamanho real de seu espaço atencional, uma medida diferente para cada um. Em resumo, há em geral 3 combinações de tarefas que cabem confortavelmente dentro de seu espaço atencional. 1. Algumas pequenas tarefas habituais. Somos capazes de correr, respirar, prestar atenção à nossa frequência cardíaca e ouvir música, tudo ao mesmo tempo. Como já mencionado, iniciar esses hábitos requer atenção. Em seguida, é necessário outro impulso de atenção, caso precisemos de intervir para não perder o ritmo, ou se estivermos ouvindo música, para mudar a faixa da playlist. 2. Uma tarefa que exige a maior parte do nosso foco, somada a uma tarefa habitual. Como já vimos, nosso espaço atencional é poderoso, mas também muito limitado. Na melhor das hipóteses, podemos realizar uma pequena tarefa habitual, mais outra atividade que requer a maior parte de nossa atenção. 2 exemplos. Ouvir um podcast ou audiolivro ao fazer tarefas de limpeza e manutenção.
ou brincar com um jogo simples e repetitivo em um smartphone enquanto escuta um audiolivro. Preencher o restante de seu espaço atencional com tarefas habituais e mecânicas muitas vezes não é a melhor maneira de utilizar a atenção que sobra. Então, quando possível, evite sobrecarregá-la até o limite. 3. Uma tarefa complexa. Suas tarefas mais produtivas, as que permitem realizar significativamente mais a cada minuto que você se dedicar a elas, se enquadram nesta categoria. Quanto mais tempo e atenção gastar com essas tarefas, mais produtividade você terá. A quantidade de espaço atencional consumida por tarefas complexas varia ao longo do tempo. Enquanto você tem uma conversa com seu chefe, por exemplo, seu espaço atencional pode se encolher e se expandir ritmicamente para corresponder ao conteúdo da conversa, e permitindo que sua mente devaneie e foque na conversa quando ela se torna mais complexa. Em uma reunião de equipe, você pode em um instante passar de observador passivo a participante ativo, ao ser chamado para dar um update sobre determinado projeto. Ter um espaço atencional sobrando durante tarefas complexas permite que você faça duas coisas. Primeiro, permite que você deixe um espaço para refletir sobre a melhor abordagem para concluir a tarefa, para que você possa trabalhar de forma mais inteligente e evitar o modo piloto automático. Você será capaz de pensar em ideias que talvez não tivesse tido se enchesse sua atenção ao máximo, com uma percepção de que poderia excluir a introdução da apresentação que você vai dar e, em vez de usá-la, ir diretamente ao ponto. Em segundo lugar, deixar um pouco de espaço livre também permite que você trabalhe com mais consciência em relação ao que deveria de fato estar recebendo sua atenção. Significa poder se reorientar melhor quando a mente devagar, inevitavelmente, da tarefa a ser cumprida. Ao mesmo tempo, você terá espaço atencional de sobra se a tarefa de repente se tornar ainda mais complexa. Tópico: sobrecarga da atenção. Alocar a quantidade correta e o tipo correto de tarefas no espaço atencional é uma arte, um investimento em produtividade. Os custos de sobrecarregar nossa atenção podem ser bastante sérios. Alguma vez você já entrou na cozinha ou na sala de sua casa e se deu conta de que esqueceu por que foi até lá? Se sim, você caiu na armadilha da sobrecarga. Você tentou enfiar coisas demais em seu espaço atencional. O programa de TV ligado ao fundo, pensamentos aleatórios e o site de cinema que você acabou de ler. Não sobrou espaço suficiente para sua intenção original. Nesse caso, você queria pegar a lista de compras que seu namorado ou namorada deixou sobre a mesa da sala de jantar. A mesma coisa acontece quando os problemas do trabalho pesam em sua mente quando você volta dirigindo para casa. Nessa situação, sua mente pode estar ainda mais cheia. Ela decodifica e processa programas de entrevistas na rádio enquanto rumina sobre o que aconteceu no trabalho naquele dia, além de executar por hábito várias sequências que permitem que você dirija até sua casa, em grande parte no modo piloto automático. Se tinha planejado comprar pão no caminho, são grandes as chances de você não ter espaço suficiente para acomodar nem mesmo essa intenção pequena e simples. Você vai chegar em casa sentindo que está faltando alguma coisa e somente de manhã vai abrir o armário, notar a falta de pão e se lembrar da tarefa do dia anterior. Precisamos trabalhar com intenção o máximo possível, o que é ainda mais importante quando temos mais tarefas que tempo para cumpri-las. A intenção nos permite priorizar para não sobrecarregar o nosso espaço atencional, o que também nos deixa mais calmos. Assim como você se sente desconfortável depois de comer demais, encher seu espaço atencional com tarefas demais pode fazê-lo se sentir instável. A qualquer momento, seu espaço atencional deveria conter no máximo duas coisas fundamentais que você estiver processando: o que você pretende realizar e o que está fazendo naquele momento. Isso não é possível 100% do tempo, sobretudo quando você está com a mente imersa em uma tarefa. Mas, se estiver consciente de sua intenção, pode ter certeza de que aquilo em que sua mente está imersa de fato é o objetivo que você quer alcançar. Se você se flagrar reagindo a um trabalho importante no piloto automático, é possível que esteja tentando encaixar coisas demais em seu espaço atencional. Ao não parar para administrar deliberadamente a sua atenção, você permite que ela transborde. Alguns exemplos conhecidos: cuidar do seu bebê enquanto faz compras, tentar caminhar e enviar mensagem de texto ao mesmo tempo,
Esta manhã vi uma pessoa esbarrar em uma caixa de correio porque estava tentando fazer as duas coisas. Voltar um filme, programa de TV ou audiolivro porque alguém estava falando com você ou porque você simplesmente se distraiu por um momento. Adicionar bicarbonato de sódio em vez de fermento em pó a uma receita porque estava ruminando sobre algo ou assistindo TV. Sair do cinema com dor de estômago porque você não reservou atenção suficiente para notar que comeu pipoca demais. Esquecer de colocar o divisor de compras no caixa do supermercado para a próxima pessoa, como a senhora à minha frente esqueceu de fazer hoje de manhã enquanto folheava uma revista. Você provavelmente já viu muitos momentos semelhantes. Alguns são impossíveis de evitar, porque a vida diversas vezes nos traz surpresas inesperadas. Mas muitos são possíveis de contornar. E perceber que você está começando a se sentir sobrecarregado é um grande sinal de que deve parar e avaliar o que está ocupando seu espaço atencional. É possível que você esteja tentando colocar coisas demais nele ao mesmo tempo. A melhor maneira de evitar essa sobrecarga é selecionar melhor o que você permite entrar em seu espaço atencional. Ao dirigir para casa, desligue o rádio, o que vai permitir que você processe o dia e se lembre dos planos de comprar pão também. Em casa, desligue ou ponha a TV no mudo, para que você não tente continuar processando o programa e esqueça que você esqueça que está indo buscar uma lista no outro cômodo. Fazer pequenas alterações como essas permite que você mantenha sua atenção na sua intenção. Simplificar nosso espaço atencional faz com que reservemos espaço suficiente para trabalhar e viver intencionalmente durante todo o dia. Isso nos dá mais tempo para o que é importante e significativo no momento. A situação de seu espaço atencional determina a situação de sua vida. Quando o espaço atencional está sobrecarregado, você também se sente sobrecarregado. Quando o espaço atencional está mais desentulhado, você também se sente assim, livre. Quanto mais arrumado você mantiver seu espaço atencional, mais claramente vai pensar. Pausa para uma verificação rápida. O que está ocupando seu espaço atencional neste momento? Faça um balanço de tudo que está em sua mente. Se achar que seu espaço atencional está um pouco cheio demais, simplifique o que está nele. Seja anotando essas coisas para que possa lidar com elas mais tarde ou voltando o foco para o livro que tem em mãos. Simplificar aquilo em que focamos nossa atenção a cada momento pode parecer não muito intuitivo. Quando temos tanto para fazer, nosso impulso natural é nos concentrar ao máximo. Além disso, ao fato de que o córtex pré-frontal do cérebro, a grande parte do prosencéfalo que nos permite planejar, pensar logicamente e trabalhar, tem uma inclinação para a novidade embutida. Sempre que alternamos entre tarefas, ele nos recompensa com dopamina, aquele incrível prazer químico que percorre nosso cérebro, sempre que devoramos uma pizza de tamanho médio, realizamos algo incrível ou tomamos um drink ou dois depois do trabalho. Talvez você tenha notado que instintivamente pega o tablet quando se senta para assistir TV, que não consegue resistir e mantém seu e-mail aberto em outra janela, enquanto trabalha ou se sente mais estimulado quando o celular está ao seu lado. Buscar novos estímulos continuamente faz com que nos sintamos mais produtivos, afinal, estamos fazendo mais a todo momento. Mas, de novo, só porque estamos mais ocupados, não significa que estamos alcançando mais. Praticamente todos os livros de saúde e bem-estar têm uma seção obrigatória a respeito de como o cérebro é primitivo e sobre como precisamos aprender a dominar os impulsos que ele produz. Este livro não é uma exceção. A triste verdade é que o cérebro não é constituído para fazer trabalho intelectual. Ele é formado para a sobrevivência e a reprodução. Evoluímos para almejar coisas que nos proporcionam um aumento de dopamina, o que reforça hábitos e comportamentos que historicamente ajudaram em nossas chances de sobrevivência. Nosso cérebro oferece uma dose de dopamina após o sexo como recompensa pela procriação. Faz isso quando consumimos açúcar, que é um concentrado de energia e nos permite sobreviver por mais tempo com menos comida, o que foi útil no início de nossa evolução, quando não havia tanta abundância quanto hoje. Nosso cérebro também nos recompensa por administrarmos mal nossa atenção, pois para nossos primeiros ancestrais, identificar novas ameaças no ambiente aumentava a chance de sobrevivência. Em vez de se concentrar tão profundamente em manter em uma fogueira a ponto de não estar alerta para um tigre à espreita, os primeiros seres humanos faziam varreduras constantes de potenciais perigos ao seu redor. Se isso os deixou um pouco menos eficientes em matérias de cuidar de uma fogueira,
Eles ao menos sobreviveram para ver o dia seguinte e fazer outra fogueira. Hoje, os únicos tigres por perto estão no zoológico, e a inclinação para a novidade que antes nos beneficiava, agora trabalha ativamente contra nós. Os dispositivos que temos, TV, tablet, computador e smartphone, são infinitamente mais estimulantes do que as outras coisas significativas e produtivas em que poderíamos colocar nosso foco. E assim, com menos predadores com que nos preocupar, é natural nos concentrarmos em nossos aparelhos eletrônicos. Depois de anos pesquisando o assunto, descobri que produtividade se transformou em um termo um tanto carregado. Em geral, implica uma condição que parece fria, corporativa e excessivamente focada em eficiência. Prefiro uma definição diferente e mais amigável. Produtividade significa realizar o que se pretende. Se nosso plano hoje é escrever 3.000 palavras, arrasar em uma apresentação com a equipe de liderança e esvaziar a caixa de e-mails, e conseguimos realizar todas essas atividades, fomos perfeitamente produtivos. Da mesma forma, se nosso objetivo for ter um dia relaxante e conseguimos não fazer absolutamente nada, estaremos sendo de novo perfeitamente produtivos. Estar ocupados não nos torna produtivos. Não importa quão ocupados estivermos se essa ocupação não nos fizer realizar nada de importante. Produtividade não significa lotar mais nossos dias, mas sim fazer a coisa certa a cada momento. Tópico: os custos aumentam. Vale a pena repetir que não há nada de intrinsecamente errado em realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo. É inteiramente possível realizar múltiplas tarefas, sobretudo quando se trata de tarefas habituais em nosso trabalho e nossa vida pessoal. Mas é importante fazer uma distinção entre a multitarefa e a mudança de nossa atenção para outra tarefa. A multitarefa significa tentar simultaneamente se concentrar em mais de uma coisa por vez. Já mudar nossa atenção é o movimento do nosso foco atencional, ou de nosso espaço atencional, de uma tarefa para outra. Mudar a atenção durante o dia todo é necessário. Se nos concentrássemos apenas em uma coisa o dia inteiro, por mais importante que fosse, provavelmente não teríamos um emprego. Ainda assim, mudar em demasia pode ser perigoso, especialmente quando estamos cercados por mais objetos novos e distrações do que o nosso cérebro é capaz de administrar. Embora passar para o modo piloto automático seja o maior custo do transbordamento da atenção, existem outras desvantagens. Para começo de conversa, deixar seu espaço atencional transbordar afeta sua memória. Talvez você tenha notado que quando vê TV ou um filme com o celular por perto, você se lembra muito menos do que assistiu. Na verdade, percebi que enquanto eu permitia que mais aparelhos entrassem na minha vida, eu me lembrava de menos coisas de forma geral. A tecnologia acelera o tempo, trazendo tentações a cada momento para preencher nossa atenção até o limite. Isso nos leva a lembrar menos, pois somente quando prestamos atenção em algo, nosso cérebro o codifica ativamente na memória. Quando obrigamos nosso espaço atencional a fazer malabarismos com muitas tarefas, deixamos de notar e lembrar os detalhes de nosso trabalho mais importante. Quando executamos tarefas múltiplas, processamos até mesmo nosso trabalho com uma parte completamente diferente do cérebro. Vejamos como exemplo alguns estudos. Como Russell Poldrack, professor de psicologia em Stanford, me explicou. Quando aprendemos enquanto realizamos tarefas múltiplas, dependemos muito mais dos gânglios basais do cérebro, um sistema que está envolvido na aprendizagem de habilidades e hábitos. No entanto, quando codificamos informações em um estado mais concentrado, dependemos muito mais do hipocampo em nosso cérebro, que realmente nos permite armazenar e recuperar as informações. De que adianta ter tempo se não for para criar lembranças de conversas, refeições, férias e outras experiências? Quando deixamos de focar profundamente em qualquer coisa, focamos apenas nos destaques do que estamos fazendo. E, como consequência, esquecemos mais tarde como passamos nosso tempo. Deixar nossa atenção transbordar torna nossas ações menos significativas, pois não nos lembramos de como gastamos nosso tempo. Isso afeta nossa produtividade de longo prazo. Cometemos mais erros, pois não codificamos corretamente as lições que aprendemos na primeira vez que erramos. Também acumulamos menos conhecimento, o que,
quando ganhamos a vida trabalhando com conhecimento, nos atrasa no longo prazo. Mudar constantemente nosso foco atencional para nos concentrar em uma coisa e depois em outra, e depois numa terceira, não só impede a formação de lembranças, mas também prejudica nossa produtividade. Pesquisas mostram que, quanto maior for a frequência de transbordamento de nossa atenção, mais tempo levamos para alternar entre tarefas. Nos tornamos menos capazes de filtrar informações irrelevantes durante o processo e nos tornamos mais incapazes de reprimir o impulso de alternar entre tarefas. Como mencionei no capítulo 0, quando estamos trabalhando diante do computador, um dispositivo que obviamente é cheio de coisas novas que podem atrair nosso foco, trabalhamos em média apenas 40 segundos até sermos interrompidos ou nos distrairmos, ou, em outras palavras, nos interrompemos. Esse número fica ainda mais preocupante quando consideramos que nosso celular está ao nosso lado e também nos interrompe. Nem preciso dizer que nosso melhor trabalho surge dessa marca de 40 segundos. Quase toda tarefa importante leva mais de 40 segundos de atenção focada para ser bem feita. Mais adiante, você encontrará um capítulo inteiro que trata dessas distrações e interrupções, mas aqui vai uma dica rápida. Uma das melhores coisas que você pode fazer para a sua produtividade é abrir as configurações do celular e analisar as configurações de notificação de cada aplicativo. Desligue todos os que não sejam absolutamente necessários. Faça o mesmo no computador e no tablet, se descobrir que seu foco sai dos trilhos ao utilizar esses dispositivos. Quais interrupções são importantes de verdade e quais estão impedindo você de ultrapassar a marca dos 40 segundos? A maioria deles não vale a pena. Foi por isso que excluí todas as contas de e-mail do meu celular. Além do custo óbvio sobre a produtividade quando nos interrompemos continuamente, também não somos tão bons em mudar nossa atenção. Mesmo quando nosso espaço atencional está relativamente desocupado e nos concentramos em apenas uma tarefa, existem custos gigantescos associados à mudança rápida de uma tarefa para outra. De acordo com Sophie Leroy, professora de comportamento organizacional da Universidade de Washington, não é possível alternar a atenção de uma tarefa para outra, sem perturbações. Leroy cunhou o termo resíduo atencional para descrever os fragmentos da tarefa anterior que permanecem em nosso espaço atencional depois da mudança para outra atividade. Pode ser que você esteja em uma reunião e somente fique divagando na direção de um projeto no qual estava trabalhando pouco antes da reunião, ou na direção de algo que planeja fazer logo depois. Isso é ter a atenção dividida, quando parte de seu cérebro está pensando em outros projetos em andamento que você tenha. Por isso, é tão difícil se dedicar ao que você deveria estar fazendo no presente. Esse resíduo atencional faz com que nossa mente realize avaliações contínuas, resolva problemas, reflita e rumine sobre uma tarefa anterior por muito tempo, depois que já migrou para a próxima. Mudar de tarefa se torna mais fácil assim que você termina a anterior, especialmente quando a pressão do tempo, como um prazo, nos motiva a terminá-la. Em contrapartida, explica Leroy, se você estiver trabalhando em algo e realmente não precisar se apressar, mas optar por terminar a tarefa, seu cérebro pode continuar pensando o seguinte: o que mais eu deveria ter feito? Ou, existe outra maneira de realizar essa tarefa? Ou ainda, talvez eu pudesse ter feito melhor. Mesmo que a tarefa esteja concluída, em geral é difícil para o cérebro dá-la por encerrada. Como nosso cérebro não está mais motivado a concluir essas tarefas de prazo tranquilo, Leroy descobriu que a ativação mental do objetivo diminui. A pressão de tempo restringe nosso foco na tarefa, nos impedindo de considerar uma série de formas mais criativas para concluí-la. Não questionamos tanto nossa abordagem, pois não nos afastamos dela para considerar a alternativa. Isso faz com que a mudança de atividade seja mais fácil. Tudo isso levanta uma questão. Mudar de tarefa é algo custoso para a produtividade? A troca de tarefa torna seu trabalho mais estimulante. Seu custo pode valer a pena se o seu trabalho levar apenas 5% a mais de tempo. E você cometer erros ocasionalmente. Na prática, porém, o custo costuma ser muito maior. Um estudo descobriu que quando alternamos continuamente entre tarefas, nosso trabalho leva 50% de tempo a mais em comparação com a realização de uma tarefa do início ao fim.
Se você estiver trabalhando com a pressão de um prazo ou com um prazo livre, considere fazer uma pausa antes de começar outra coisa para que uma quantidade maior desse resíduo atencional possa se dissipar. Quanto à sua produtividade, o melhor momento para fazer uma pausa é depois de terminar uma tarefa grande. Tópico: a qualidade de sua atenção. A intenção é o leão da chácara de seu espaço atencional. Ela permite que os objetos produtivos entrem e mantenham as distrações para fora. Poucas coisas vão beneficiar mais sua qualidade de vida global do que foco com intenção. É impossível trabalhar e viver com intenção 100% do tempo. Há demandas que entram no caminho. Nosso foco muda e nosso espaço atencional transborda. Mas podemos manter nossa intenção por tempo suficiente do dia para realizar muito mais do que de outra forma. Este capítulo foi, em grande medida, teórico. A fim de pôr em prática os conselhos, você precisa fazer várias coisas. Definir intenções com mais frequência, modificar seu ambiente para deixá-lo menos distrativo, superar a resistência mental que você tem para determinadas tarefas, eliminar distrações antes de atrapalharem você e tirar distrações da cabeça. Os capítulos seguintes abordam cada uma dessas ideias, mas entender os princípios por trás delas é essencial. Escolher em que sua atenção está focada e manter um espaço atencional livre cumpre vários desses objetivos de uma vez. Você vai conseguir realizar o que pretende com muito mais frequência, concentrar-se mais profundamente, já que você aprende a defender melhor seu espaço atencional, lembrar mais, porque você será capaz de processar com mais profundidade o que está fazendo, ter menos culpa e dúvida, sabendo que trabalhou com intenção, gastar menos tempo trabalhando em coisas sem importância, deixar de ser prejudicado por tantas distrações externas e internas, vivenciar maior clareza mental, estresse reduzido e se sentir menos sobrecarregado, sentir um propósito mais forte por trás de seu trabalho, porque escolheu o que merece sua atenção. Trabalhar com intenção também impede você de sentir tédio, que decorre da falta de propósito. Desenvolver relacionamentos e amizades mais profundos quando dedicar mais atenção, não apenas tempo, às pessoas. Há várias maneiras de medir a qualidade de sua atenção, mas desenvolvi 3 indicadores para controlar meu progresso. Você pode usá-los para medir seu progresso conforme adota as táticas deste livro para sua vida. 1. Quanto de seu tempo você gasta intencionalmente? 2. Por quanto tempo consegue manter o foco por vez? 3. Por quanto tempo sua mente devaneia até você perceber? Agora vamos a essas táticas. E assim nós terminamos o capítulo número 2.